Muito bom estar aqui para a última live do mês, sobre um tema importante, muito importante, tá bem? Vamos fazer a oração inicial. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem-vindos, muito boa noite mais uma vez. Esta noite nós vamos voltar à profecia de Acta. Alguns falam Aquita, mas pelo que pude esclarecer com descendentes, me parece que realmente, com descendentes de japoneses, me parece que realmente é Acta. Mas vamos lá, tanto faz. E o que eu quero abordar nesta noite é especificamente a última mensagem que bate com a data da última aparição em Fátima. Acta é para muitos a Fátima do Oriente. E aqui, alguns preliminares para que nós possamos compreender o que nós vamos trabalhar nessa noite mediante o quadro atual. Eu não vou desfiar todo o evento de Acta, mas o que diz respeito claramente à situação atual, já principalmente após o falecimento de Bento XVI, os eventos propugnados de forma particular no mês de fevereiro, que é o mês que estamos encerrando amanhã. Acta também, a sua mensagem não precisa nem reafirmar que tem toda a relação com La Salette, e que duas afirmações do então cardeal Joseph Ratzinger, o futuro Papa Bento XVI, para nós tem um peso singular. Só recordando um pouquinho, uma breve revisão da história das aparições. As aparições aconteceram no Japão, e os eventos sobrenaturais que cercaram as manifestações, na verdade, da imagem de Nossa Rainha Santíssima, da sua estátua da rainha de todos os povos, da Mãe de Deus, na capela das servas da Eucaristia. Os eventos começaram a se dar no dia 12 de junho de 1973, quando a irmã Agnes Sasagawa, religiosa das servas da Eucaristia, viu os misteriosos raios brilhantes que saíam do sacrário. O mesmo evento aconteceu nos 2 dias seguintes. No dia 28 desse mesmo mês, uma ferida em forma de cruz apareceu na palma da mão esquerda da irmã Agnes. Sangrou muito e causou-lhe muita dor. A 6 de julho, a irmã Agnes ouviu uma voz vinda da estátua da Bem-aventurada Virgem Maria na capela onde ela estava a rezar. Foi quando recebeu a primeira mensagem de Nossa Senhora, que não vou tratar nesta noite. No mesmo dia, umas irmãs notaram gotas de sangue que brotavam da mão direita da imagem. Esse sangramento repetiu-se em outras 4 ocasiões, a última, a 29 de setembro de 1973, quando desapareceu. Nesse mesmo dia, as irmãs notaram que a imagem começou a suar, principalmente da testa e do pescoço. Dia 3 de agosto, a irmã Agnes recebeu a segunda mensagem. A 13 de outubro, a terceira e última mensagem de Nossa Senhora. 2 anos mais tarde, no dia 4 de janeiro de 1975, a estátua da Bem-aventurada Virgem Maria começou a chorar. Este evento sucedeu
intercaladamente nos 6 anos e 8 meses seguintes. Chorou em 101 ocasiões. Então, dado o breve histórico, eu vou para a terceira mensagem, a mensagem de 13 de outubro de 1973, a última das 3, portanto, e me parece que incondicionalmente a mais importante de todas. Vale ainda ressaltar que a sobrenaturalidade, o constate de supernaturalitate, foi emitido pelo bispo diocesano de Niigata Acta, o Monsenhor João Shojiro Ito, a 22 de abril de 1984. Quer dizer, reconhecendo a sobrenaturalidade dos eventos. A fórmula canônica de reconhecimento, o constate de supernaturalitate. Como orienta o documento da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé do mesmo ano de 1984, sobre as aparições e as revelações particulares. As aparições marianas ou de Nosso Senhor, muito bem, ou que seja dos Santos Anjos. Agora, são 3 modalidades: o constate de supernaturalitate, que é o reconhecimento, o constate de non supernaturalitate, que é a condenação da suposta aparição, e o no constate de, você só inverte aí o no, que é o que ainda acontece, por exemplo, com Garabandal, que ainda está sendo acompanhado, embora cremos firmemente, mas nos submetemos ao juízo da Igreja, e o que está sendo acompanhado pela Santa Igreja Católica, pela nossa mãe, a Santa Igreja. Então, em Acta aconteceu o constate. Em Garabandal, nós ainda estamos no non constate, por enquanto está aberto. E há caso em que já foi emitido o constate de non, então a condenação. Isso quer dizer que Garabandal está aberto e cremos que chegará o tempo em que os próprios eventos levarão ao reconhecimento do que lá se deu, o próprio cumprimento das profecias. Mas muito bem, para que não percamos foco, então o Monsenhor Ito, bispo de Acta Niigata, ele reconhece a sobrenaturalidade. Havia pedido uma posição para a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Em 1984 veio uma primeira posição do então prefeito, o praticamente recém-nomeado prefeito, estava ali há pouco tempo, acredito que 2 anos, mas não tenho certeza agora, o cardeal Ratzinger, que, observando tudo, lendo os relatórios, os documentos, os dossiês enviados pela Cúria Diocesana de Niigata Acta, chegou à conclusão de que a mensagem de Acta, nós já veremos, é essencialmente a mesma mensagem de Fátima. E depois nós já teremos, em 1988, 4 anos mais tarde, novamente o pronunciamento do cardeal Joseph Ratzinger, dizendo que, mais uma vez, o que estava contido na mensagem de Acta era o cumprimento daquilo que estava na mensagem do terceiro segredo de Fátima. Isso quer dizer muito. Lembremos que o próprio Bento XVI disse que a mensagem de Fátima, o papel de Fátima ainda não estava terminado. Mas deixemos Fátima para um outro momento. A mensagem de 13 de outubro de 1973, e assim já faremos os paralelismos que forem precisos e com a situação atual. O que nós estamos vendo é um progressivo avançar de fato das profecias marianas, particularmente La Salette, Fátima e Acta, e voltamos também, sem dúvida, a Garabandal,
E quando nós ouvirmos novamente o que Nossa Senhora diz, a vidente, a irmã Agnes, nós veremos o quanto está se cumprindo. O quanto está se cumprindo. Então, 13 de outubro, Nossa Senhora diz a vidente: minha querida filha, escuta bem o que tenho para dizer-te. Informarás o teu superior. Depois de um curto silêncio, continua Nossa Senhora: como te disse, se os homens não se arrependem e são melhores, o Pai vai infligir um terrível castigo em toda a humanidade. Será um castigo maior que o dilúvio, como nunca se viu antes. Fogo cairá do céu e destruirá uma grande parte da humanidade. Os bons e os maus, não poupando sacerdotes nem fiéis. Os sobreviventes encontrar-se-ão tão desolados que invejarão os mortos. As únicas armas que vos serão deixadas são o rosário e o sinal deixado pelo meu filho. Rezai cada dia a oração do rosário. Com o rosário rezai pelo Papa, pelos bispos e pelos sacerdotes. Agora eu vou chegar no coração da mensagem, no que nos interessa hoje. A primeira parte sobre os cataclismos e sobre os eventos que se manifestarão na natureza, não me reterei, não tratá-los-ei hoje. Agora eu quero, esta parte da mensagem sobre a qual eu quero me debruçar e fazer o paralelo com os eventos atuais. Continua Nossa Senhora: a obra do diabo infiltrar-se-á até na igreja, de tal modo que vereis cardeais contra cardeais, bispos contra bispos. Os sacerdotes que me veneram serão ridicularizados e receberão oposição dos outros sacerdotes. Igrejas e altares saqueados. A igreja estará cheia daqueles que aceitam acordos, e o demônio pressionará muitos sacerdotes e almas consagradas para que deixem o serviço do Senhor. O demônio será especialmente implacável contra as almas consagradas a Deus. Pensar na perda de tantas almas é a causa da minha tristeza. Se o pecado aumenta em número e gravidade, já não haverá mais perdão para eles. Fala com determinação ao teu superior. Ele saberá como encorajar cada uma de vós para rezar e fazer obras de reparação. É o bispo Ito quem dirige a tua comunidade. Ela sorriu e depois disse: tens ainda algo que pedir? Hoje é a última vez que te falarei de viva voz. De agora em diante obedecerás ao meu enviado e ao teu superior. Reza muito o rosário. Só eu posso salvar-vos das calamidades que se aproximam. Aqueles que põem a sua confiança em mim serão salvos. Aqui é o meu enviado. Parece que Nossa Rainha Santíssima está falando de um santo anjo, aliás, dos quais ela é a rainha. Também ela é a rainha dos anjos, a Regina Angelorum. Mas vamos voltar à imagem. A obra do diabo infiltrar-se-á até na igreja, de tal modo que vereis cardeais contra cardeais, bispos contra bispos. Bom, nunca é demais ressaltar e retornar, trazer de volta à memória a afirmação de Paulo VI em 1972. Nunca será demais, nunca será suficiente recordarmos. Por quê? Porque Paulo VI foi um grande entusiasta do Concílio Vaticano II, e aquela sua afirmação de que depois do Concílio Vaticano II esperava-se uma primavera, um grande florescimento da Igreja em vocações, missionariamente, um tempo de verdadeira beleza,
ele mesmo afirma que via tempestade, escuridão, desconcerto, eclipsamento da igreja, obscurecimento da fé, de uma forma jamais vista antes. Isso é Paulo VI afirmando. Então ele coroa com... E aqui me parece que ele, mais do que nunca, ele foi instrumento de Deus a declarar uma verdade, que a fumaça de Satanás penetrou na igreja e causando esse estrago enorme. Passa o tempo, nós estamos falando de 1972, 50 anos depois. Ano passado completou-se 50 anos desta locução, que foi na festa, na solenidade de São Pedro e São Paulo do ano de 1972, numa locução chamada Sed Libera nos Amalo. O último pedido do Pai Nosso, ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, em que o último pedido consiste em que sejamos livres de Satanás e de seus artífices. O mal aqui, enquanto este ente, o mal enquanto substantivo. E aqui nós vemos que depois Paulo VI retoma novamente o tema numa homilia. E nesses últimos anos, no período da pandemia já, a partir de 2020, e no início daquilo que se tem por caminho sinodal, o que nós estamos vendo é um desconcerto crescente, e aqui não é por parte de uma conferência episcopal específica. Eu sei que todos estão centrando no caso da Alemanha, porque a Alemanha é o escândalo dos escândalos. Na Alemanha, o que há de mais horrível realmente acontecendo. A dissimulação, a oposição à fé católica, o distanciamento do magistério bimilenar, a solapação de toda a fé imoral, o pisoteamento da tradição, o escarnecimento de todo o depósito da fé, assim, de forma explícita. Se toca muito na situação do Monsignor Batzing, o bispo que é presidente da Conferência Episcopal Alemã, porque me parece que ele é o porta-voz e que encabeça toda essa demolição, mas certamente que ele não é o único que pensa e que quer a coisa. Há uma concordância significativa da maior parte do já rachado e herético episcopado alemão. Há que ser muito claro nisso. Quer dizer, o que o Monsignor Batzing ele expressa na sua heresia, na sua traição a nosso Senhor Jesus Cristo e na sua traição ao credo católico e à moral católica, é o que está no coração e na cabeça de uma grande parte do já rompido e falido episcopado alemão. Dolorosamente falando. O que nós vimos há pouco é que, diante de toda essa demolição que por lá acontece, mas eu digo, lá talvez seja a maior expressão porque todo o desmonte que está se tentando levar até as últimas consequências da fé e da Igreja Católica de lá vieram com a questão é a questão dos alemães, não tem o que fazer. Desde Karl Rahner, von Balthasar, Hans King e depois todos que o queiram, mas com o Rahner no centro. Depois pensaram na famigerada Revolução Protestante, que também parte de um degenerado sacerdote que traiu a Santa Igreja e a Nosso Senhor, alemão, que era Martinho Lutero. Uma mente doentia e um coração atormentado, que foi capitaneado pelo maligno para fazer a destruição que ele encampou. Mas, de fato, é aquela obra daquele sacerdote que agora me foge e tampouco terei aqui como pegar, porque estamos de mudança e
uma grande parte da biblioteca já está nas caixas, mas o Reno se lança no Tibre. O ataque da Alemanha e dos Países Baixos, com toda aquela tropa, belgas, holandeses, luxemburgueses, Schillebeck's e companhia, capitaneados pelo Karl Rahner. Então, a Alemanha, é claro que ela é emblemática. Por quê? Porque ela já foi palco de outra investida terrível contra a Santa Igreja. Eu repito que foi a Reforma Protestante. Mas não é só o episcopado alemão. Eu ainda vou me deter um pouquinho mais. O que foi significativo foi o arcebispo de Colônia, o cardeal Weckel, escrever a Santa Sé, e ele recebeu a resposta de 3 cardeais. Um deles, o cardeal Ladaria, penso que o prefeito ainda do dicastério para a doutrina da fé, dicastério agora, porque a antiga congregação para a doutrina da fé, que sucedeu ao antigo Santo Ofício, agora nomeados como dicastérios. A mudança de nomenclatura parece embutir, parece querer camuflar a mudança de papéis, de objetivos e de finalidades desses órgãos, que tinham como objetivo apoiar os romanos pontífices, os papas, no trabalho de cuidado das almas, de pastoreio, na tríplice munera, de ensiná-las, principalmente de ensiná-las, aí sim, santificá-las e governá-las, mas o Santo Ofício era cuidar da pureza, da ortodoxia da doutrina católica. E assim a congregação para a doutrina da fé parece que seguiu em frente. Agora a coisa vai numa direção também ácida, problemática e complexa. Fato é que se o nome que está se pensando para suceder o cardeal Ladaria for confirmado, aí realmente nós vamos estar diante da certeza de que a heresia, o mal, entrou e a apostasia, como consequência do abandono da fé, virá porque o prelado que estão pensando para tão importante e insigne encargo é um homem, um jovem bispo alemão, que nem sequer na Eucaristia, me parece que crê. Não crê na transubstanciação, que já atacou duramente a moral católica no seu capítulo sobre a moral sexual, inviolável de acordo com a lei natural e levada à plenitude pela revelação. Ela não pode ser nem contra a lei natural e muito menos contra a revelação, mas essas duas estarão de acordo porque a revelação vai descortinar o que já estava na lei natural. Então, homem e mulher, esposa e esposa, e os filhos e a prole e tudo isso. Então ele vem rasgar tudo isso em apoio ao movimento LGBT e às uniões entre homossexuais, equiparando-as à união entre o homem e a mulher, natural num primeiro momento e depois elevada à ordem da graça pelo sacramento do matrimônio instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, um dos 7 sacramentos confiados à sua una e única Santa Igreja, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Este jovem bispo alemão, que agora eu vou guardar o nome, se ele assume a doutrina da fé, é o escancaramento de que estamos, de fato, com essa fumaça de Satanás adentrada na igreja, está com a sua contaminação, com a sua intoxicação, com o seu pervertimento avançadíssimo. Mas então o cardeal Weckel, o arcebispo de Colônia, escreveu a Santa Sé e foi respondido pelo cardeal Ladaria sobre o que deveria fazer, acompanhar o sínodo alemão. E parece-me que o cardeal Ladaria teria respondido: continue fiel à tradição dos apóstolos. Entre a anomalia do que está propondo mais é que o que o sínodo alemão está bancando, porque no fundo a Conferência Episcopal Portuguesa já vem com investidas, pedindo, postulando algumas mudanças, e coloque mudanças entre aspas,
postulando algumas prostituições e algumas demolições da fé, do credo e da moral católicas. O quadro muito parecido com a Espanha e com a Itália. Muito parecido com a Espanha e com a Itália. Talvez na Itália seja um pouquinho melhor a situação. Mas não é que seja um primor de ortodoxia. Ortodoxia, enquanto fidelidade à fé, não tem nada a ver com a dita Igreja Ortodoxa, que já é cismática e separada. É outra coisa. Então, se nós temos da parte do episcopado alemão já essa avançadíssima investida, esse avançadíssimo ataque, nós já vemos uma grande parte dos prelados, dos purpurados, atacando outros, zombando de outros, escarnecendo de outros que continuam fiéis ao magistério. Sabemos dos casos específicos, o quanto padeceram. Já desde quando escreveram as dúvidas ao Santo Padre pedindo esclarecimentos em torno da exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, aí os 4, o falecido cardeal Meissner, que era arcebispo de Colônia, onde hoje está o cardeal Beckel, que pressionou a Santa Sé, o falecido cardeal Carlo Caffarra, o cardeal Burke, que quanto já o fez e quanto bem. Já bastante ancião, está muito idoso, o cardeal Brandmiller. Não o Gerhard Miller, que foi prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, mas o cardeal Brandmiller, um baluarte também da ortodoxia católica. Então, quanto esses já sofreram? O cardeal Burke, que o diga. Nós temos também a situação do cardeal Zen, um testemunho de fidelidade à Santa Igreja, ao depósito da fé, à tradição dos santos apóstolos, aos 2000 anos de nossa fé sagrada e única. Nós sabemos já os constrangimentos, os desprezos que passou em relação a posturas vindas de dentro do órgão maior da Santa Igreja, do seu governo, de dentro da Santa Sé, e enfim, daqueles que deveriam se comportar como testemunhas da Sagrada Cruz, e que me parecem que caminham na direção mais de ser seus inimigos, melhor, inimigos da Santa Cruz. E o que nós temos, já que o quadro vai nesta direção, é o cumprimento da profecia de Acta. Olha que eu mesmo tendo que me corrigir na pronúncia. É o cumprimento da profecia de Acta. Está na cara, está evidente. Uns poucos, a profecia de um pequenino rebanho fiel. Também me parece que pauta a situação da hierarquia, que é um pequeno número também fiel, não distinto, porque de alguma forma também a própria hierarquia não deixa de ser rebanho de Nosso Senhor. São por Ele, com Ele e nele, sagrados pastores, mas também são rebanho dele, porque precisam, antes de tudo, ser dele, ser pastoreados por ele, ser conduzidos por ele. E se rompem nisso, se não são dóceis, fiéis e obedientes a Nosso Senhor, Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo, que, como ele mesmo disse, no Evangelho de São João, você recordará e ensinará, você recordará tudo aquilo que eu vos disse, e vos ensinará toda a verdade, no sentido de que continuará esclarecendo-os sobre a verdade de Deus, tendo claro que terminado o Apocalipse, posto os selos,
A revelação ordinária, normativa, terminou. Mas é sob a assistência infalível do Espírito Santo que, em unidade perfeita com a tradição de 2000 anos, que o ensinamento continua sendo válido, autêntico, fiel e com autoridade. Se choca e vai contrariamente àquilo que foi ensinado antes, já não é a mesma fé. Já não é a mesma igreja, mas é alguma dissimulação. E o que nós temos é que dentro da hierarquia, também os sacerdotes que têm procurado se manter na senda da fidelidade ao Cristo ele hoje e sempre, Cristo ontem, hoje e sempre, a fé católica ontem, hoje e sempre, o dogma ontem, hoje e sempre, a doutrina ontem, hoje e sempre, a moral ontem, hoje e sempre, os sacramentos ontem, hoje e sempre, também estão passando por muitas dificuldades. De oposição mesmo, desta falsa e dissimulada igreja que vai se estabelecendo. Vejam, nós sabemos que ao afirmar isto, nós temos que ter muita clareza de dizer, não é que ali não esteja a hierarquia. Está, mas doente, com câncer, que se chama heresia, e que conduzirá à apostasia, à renegação e ao abandono completo da fé, da tradição, da moral católicas. A falsidade está no fato da dissimulação, da ruptura com o que foi sempre, da total inversão de todas as coisas, e do passar a chamar o mal de bem, e zombar e criticar e atacar o bem, nominando-o de mal. Isso é muito terrível. Os sacerdotes que me veneram serão ridicularizados e receberão oposição dos outros sacerdotes. Isso é evidente. Olha, nós vimos também há pouco ser inaugurado lá em Abu Dhabi o tal Vale da Fé Abraâmica. Os três, vamos dizer assim, os três templos. Uma mesquita, uma sinagoga, uma dita igreja. Foi lá um legado pontifício, muito bem, um representante. Só não se viu menção a nosso Senhor Jesus Cristo e a defesa da fé católica bimilenar, eu repito, porque tenho que falar bimilenar para dizer que a nossa fé não tem 50, 60, 70, nem 100 anos, tem 2000 anos deixada por nosso Senhor Jesus Cristo para levar a redenção na história. A igreja ela continua nosso Senhor na história para levar a redenção e a salvação a todas as nações, para tirá-las de Satanás e levá-las ao reino da luz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, fica-se comemorando essas coisas enquanto se nivela a fé católica com as outras falsas religiões, porque só pode haver só uma nos liga ao céu, e é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a fé cristã, através da igreja que ele deixou, a Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana. Então, nós tivemos, se não me engano, foi no dia 16 de fevereiro, a inauguração. Depois, essa verborragia, essa excessiva proteção da questão da homossexualidade. Depois, o exagerado destaque, apoio e notoriedade que vem se dando dentro das próprias estruturas eclesiásticas e em altas instâncias, a começar da própria situação da Santa Sé, aqueles que propugnam e que tentam estabelecer a homossexualidade como uma via normal para a situação e a sexualidade do ser humano,
o que nós sabemos que não é, o que nós sabemos que não é, que é antinatural, que é pecaminoso, se for dado nas relações que intrinsecamente são más na definição do próprio catecismo e assim por diante. Então nós temos o enaltecimento, o foco, o excessivo destaque exatamente a quem defende essas posições. Ainda um outro dado que não é menos grave, e é mais até, eu acredito que é mais por atacar o que é essencial, e o que fortalece e o que sustenta o combate para que ele seja eficaz e que ele vença, que é o ataque à Santa Missa no seu rito de sempre, o rito antigo, o rito de 1500 anos, com toda a sua grandeza, com toda a sua beleza, sobre a validade e a licitude do rito de Paulo VI, nem tocamos nisso, já falei 1 milhão de vezes e falarei outro 1 milhão. Exíguo, lânguido, frágil, mas válido e lícito. E com todo que ele possa ter de fragilidade, é possível se conservar aquilo que é o mínimo para que ele seja válido. A matéria, o pão de trigo e o vinho de uva, a fórmula, as palavras consecratórias de Nosso Senhor. Isto é o meu corpo, esse é o cálice do meu sangue. A intenção de cumprir o que Nosso Senhor estabeleceu e entregou santamente à Santa Igreja, de fazer a transubstanciação, renovando, essa não é a melhor expressão, presentificando de forma incruenta o seu sacrifício, ou seja, sacrificando incruentamente, e esse sacrifício claramente visível na consagração separada do pão e do vinho, que tornar-se-á o Santíssimo Corpo e o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor. Então, a intenção de fazê-lo e um ministro, um sacerdote validamente ordenado. Então, tendo os 4 elementos, matéria, fórmula, intenção e ministro, se crê que o sacrifício é válido e será feito. E, portanto, o milagre da Eucaristia será realizado. Nosso Senhor presente em seu corpo, sangue, alma e divindade. Então, o novus ordo, frágil, lânguido, paupérrimo, ritualmente, mas realiza o milagre da transubstanciação, presentifica incruentamente o sacrifício perpétuo de nosso Rei no Gólgota, pela salvação das almas. Agora, por que atacar a missa de sempre com tanta fúria, com tanta disfarçatez? E aí o prefeito do dicastério para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, o cardeal Rocher, e a limitação cada vez mais, a proibição cada vez maior, e a solicitação, já numa mudança da legislação canônica, de que aqueles que querem continuar, que já celebravam, os que foram ordenados depois da Traditionis Custodes, já não teriam mais permissão, teriam que pedir a Roma, e os que já celebravam antes da Traditionis Custodes, agora, para continuar celebrando nas igrejas paroquiais, teriam que solicitar a Roma, quer dizer, retirar a potestade local dos bispos para permitir que continuem celebrando. Aí se vê as incongruências, aí se vê as falácias. É sinodal ou não é sinodal? É sinodal quando? Quando interessa e quando, então, todos os bispos e todo mundo junto, então, quando não interessa, não é sinodal? Então, quando não interessa, então os bispos já não têm potestade? Os bispos têm potestade para quê? E em qual sentido ou direção? Digo, essa confusão é realmente
essa coisa meio que heterogênea, meio que informe, meio que mutativa, que uma hora serve a um propósito, outra hora a outro. É isso que nos chama a atenção. E que está em acta. Igrejas e altares saqueados. Saqueados da sua santidade, da sua dignidade, da sua sacralidade. O que se fez do altar? O altar que, santamente falando, desapareceu de vastas realidades eclesiais. Desde o malogro da profanação mesmo, de imiscuições na liturgia, de introduções de ritos pagãos e profanos, mesclando com o frágil, lânguido e exíguo rito de Paulo VI, mais válido e lícito, se conservado no mínimo o que ele aporta, com todas as dificuldades teológicas, sabemos, mas válido e lícito, lânguido, exíguo, paupérrimo, mas válido e lícito. Aí você vem com uma enxurrada, de imiscuição, de meteção de ritos pagãos e invenções e assim por diante, e aí se cai num escândalo, numa coisa, num descalabro, numa coisa horrenda. Num descalabro, numa coisa verdadeiramente horrenda. E o que se viu, acta se cumprindo, igrejas e altares saqueados, não só historicamente saqueados mesmo, nós vemos aí nos sistemas totalitários, igrejas queimadas, destruídas, não há dúvida que isso faz menção a isso, não há dúvida alguma, a solapação dos altares, o roubo dos altares, no sentido de destruição deles materialmente falando. Isso nos países totalitários e nos países da religião da lua crescente se tem muito claramente. Por isso que se vê que a questão ali dos 3 templos no Vale da Fé Abrâmica é uma propaganda que tem um interesse, que tem uma engenharia, que tem um intuito e de cada vez mais desqualificar e colocar a fé católica fora, tirá-la de cena. Mas eu tenho para mim que aqui Nossa Senhora, mais do que qualquer outra coisa, fala do ultrajamento, da profanação, infelizmente, dos altares na vida católica constante. E aí ela continua, a igreja estará cheia daqueles que aceitam acordos. O que se passa com a questão das gigantes, Big Pharmas? Nesse momento, nesse tempo da pandemia, e a questão das picadinhas. A que talvez foi a mais expressiva de todas, a Pfizer, que não precisa ser nenhum expert para saber que andou beirando também lá o Vaticano e metendo a sua colher lá dentro com quais propostas e com quais interesses e com quais incentivos. Há que se pensar em tudo isso. E ainda a manipulação da matéria genética que foi utilizada, a questão na manipulação dessas vacinas, que nós sabemos que toca na questão dos fetos abortados e dos bebês assassinados no ventre materno. A igreja estará cheia daqueles que aceitam acordos com os inimigos de Cristo, com os inimigos da cruz, com os inimigos da própria fé católica. Como a profecia se cumpre? É impressionante. A acta se cumpre com pormenores, com detalhes, está diante dos nossos olhos. Quem é capaz, em são juízo, com um mínimo de retidão intelectual, de negar e contestar essas coisas todas? Eu não vou nem fazer recurso aqui à sobrenaturalidade da fé, mas alguém que averiguasse os textos com os fatos atuais, tivesse mera honestidade, diria, olha, isso aqui bate com o que está acontecendo. No mínimo, teria de reconhecer isso.
O demônio pressionará muitos sacerdotes e almas consagradas para que deixem o serviço do Senhor. Aqui uma coisa que também eu quero chamar a atenção. Deixem o serviço do Senhor. Talvez aqui não está o deixar em definitivo, de forma, vamos dizer assim, oficial, esse serviço. O abandono do ministério e dos hábitos, dos votos. Não. Eu tenho um entendimento, para mim, que também aqui Nossa Senhora está falando daqueles que, sem deixar oficialmente o ministério sagrado e a vida religiosa, já terão abandonado em seus corações e na busca da santidade, na vivência do testemunho, que implica ser consagrado a Deus na condição de sacerdotes ou na condição de religiosos, há muito, vivendo de forma pagã, profana, sem luta nenhuma, que somos todos pecadores, e que sem a graça de Deus nós somos um verme, somos um pó. Isso está muito claro agora. Não querer lutar, não querer combater a carne, não querer combater o mundo, é ser assumidamente escravo de Satanás. É dizer que se prefere ser escravo de Satanás do que ser filialmente servo de Deus. E com todas as teologias errôneas, a teologia, o modernismo na Europa e na América do Norte, e a teologia da libertação para toda a América Latina, implica, eu tenho, para mim, isto muito forte, implica o abandono do serviço do Senhor, sem deixar formalmente a estrutura, as benemérides, a estabilidade material e o conforto que oferece continuar estando dentro da estrutura oficial da igreja, mas sem ser mais servo de Deus, sem estar mais decidido a ser santo, sem continuar vivendo a busca da santidade sacerdotal ou da vida religiosa como deveria buscar. Se permanece dentro da estrutura material como mera condição de não só de sobrevivência, mas de usufruir do que esta estrutura material pode oferecer, mas sem compromisso mais nenhum com nosso Senhor, com a glória de Deus, com o bem das almas, sem busca nenhuma mais do céu. Para mim está muito claro, aqui Nossa Senhora não está falando só, isso sim, sem dúvida, também, mas não está falando só dos que deixaram no passado e dos que deixarão formalmente a vida sacerdotal e a vida religiosa, que não são poucos. Já é uma avalanche, mas eu penso muitas vezes que tão ou mais grave do que é deixar em definitivo é continuar de forma enrustida, vivendo em verdadeira vida dupla, em vida de pecado, que a escarnece e crucifica e blasfema e de fato maltrata Nosso Senhor de uma forma única, continuando a estar dentro da estrutura. Aquelas queixas de Nosso Senhor, a bem-aventurada Maria Concepção de Armida, a Contita, a mexicana, a beata, não tem nada a ver com a Contita de Terabandal. As queixas de Nosso Senhor, que vindo de uma certa... E isso nós temos um século, foi no início do século passado, o comportamento de alguns ministros sagrados, e aí está totalmente de acordo com La Salette. Nosso Senhor diz que leva a se ruborizar diante de seu eterno divino Pai. Tamanho o contra-testemunho, a ardilosidade com que se comporta. O demônio será especialmente implacável contra as almas consagradas a Deus. E esse caos, essa anarquia que se apresenta está aí diante dos nossos olhos como uma agenda que progride. Eu repito, falamos da situação da Alemanha e dos outros episcopados, situação de um provável futuro prefeito do dicastério para a doutrina da fé, de alguém que nem sequer na Eucaristia crê,
a transubstanciação, é um berengarista daqueles, o bispo de Tours Berengário, no ano 800, que caiu em heresia negando a transubstanciação, rendido às trevas e ao maligno, e foi condenado. E a heresia berengarista foi condenada. Então, os outros episcopados lhe pressionam, e a questão da ordenação de mulheres e a queda do celibato é uma coisa infernal. Quer dizer, a fumaça de Satanás tomando cada fresta, cada canto, cada mínimo espaço. É o demônio atacando com fúria e com ódio a Santa Igreja, com uma sagacidade, com um requinte, com, vamos dizer assim, com uma multiplicidade de meios como jamais se viu antes. E, muito bem, ou muito mal, se o querem, nós estamos diante disso. E a coisa vai se agravando, e a abominação da desolação vai crescendo. E o potencial, a potencial supressão do sacrifício perpétuo houve isso em vastas regiões do mundo durante a pandemia, principalmente no primeiro momento, mas não é ainda a supressão profética que se tem na Escritura Santa, contida no livro de Daniel e reafirmada, enfim, na sua conclusão no Apocalipse, que é a mudança abominável do credo católico, que não, claro, já não será a Igreja Católica. A fé católica já vencerá, a Igreja vencerá nem as portas do inferno, Nosso Senhor, ponto, disso está dito, nada mudará isso. O triunfo já aconteceu, mas o sofrimento, o escândalo e a perda das almas, vejam como Nossa Senhora termina. Pensar na perda de tantas almas é a causa da minha tristeza. Se o pecado aumenta em número e gravidade, já não haverá mais perdão para eles. Quer dizer, me parece que, com tudo e por tudo, Deus, de alguma forma, vai punir a sua igreja. A sua única igreja, porque ele tem que limpar a sua vinha, os seus campos. E quando eu falo a vocês que o então cardeal Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, em 84, e de forma ainda mais incisiva, em 88, ele reafirma a aprovação da Congregação para a Doutrina da Fé sobre o constate de supernaturalidade de Acta, é porque, dizendo que era a mesma mensagem de Fátima, é porque está mais evidente do que nunca. E aí a questão da interpretação do terceiro segredo, que é a apostasia dentro da igreja, seria algo jamais pensado enquanto a sua magnitude, a sua destrutividade ia acontecendo. Então Acta já está se cumprindo. Está. Agora os remédios, já não haverá outros remédios, e é o rosário. E nós precisamos rezar muito. Precisamos rezar muito pelo Papa. Nossa Senhora mandando pelos bispos e pelos sacerdotes. Precisamos rezar muito. Rezem. Rezem. O momento é grave. Pare, mas não, rezem pelo Papa. Rezem. Rezem mesmo. Rezem para valer. Façam penitência, jejum. Rezem. Em nome de Deus, rezem. Obedeçam a Nossa Senhora. A noite vai adiantada. Os dias são maus. Aliás, são muito maus. E rezem pelos bispos. Rezem pela conversão mesmo. E rezem pelos sacerdotes. E rezem para que Deus sustente os que têm lutado por ser fiéis. Também para que continuem sua conversão e santificação, que não se trata de se jactar
e de se sentir superior aos outros. Rezem pela conversão e santificação de todos e me incluam nisso. Vamos levar isso a sério. O momento é tremendo, é crítico. Está aqui, acta, está se cumprindo. E agora a coisa cresce numa proporção que não é mais aritmética, 2, 4, 6, 8, é geométrica. É 2, 4, 16, 192, vai embora. Está se alastrando um grande incêndio de negação da fé, de apostasia, e dentro da cidade sagrada. A acta está se cumprindo. Como a acta nos ajuda a entender agora o que está se passando, tanto quanto Fátima, tanto quanto La Salette. Vou ficar aqui com as 3 hoje. E a mensagem central de Garabandal foi isso. Mas vamos ficar com La Salette, Fátima e Acta, para dizer que são as 3 que estão reconhecidas quanto à sobrenaturalidade dos eventos, o constate de supernaturalitate. La Salette e Fátima, grandiosa, não precisa. La Salette foi altamente, duramente caçada e perseguida. E Acta é o tempo de Acta. A Fátima do Oriente está se cumprindo. E agradecemos a Deus pela coragem do Monsenhor João Ito, João Shojiro Ito, que à época já fez o processo e, conduzido pelo Espírito Santo, entendeu que a intervenção da Mãe de Deus ali era grave, urgente, oportuna e que tinha que ser levada a todo mundo. Né? Realmente dói o coração, falo para vocês. Né? Desde que surgiu o canal e o acompanhamento das profecias marianas, que se tornou o centro do trabalho do nosso canal, a nossa proposta foi ajudá-los e me unir aos meus irmãos na formação e no preparo de vocês para sermos fiéis a Deus nesses tempos que são difíceis, são amargos. Mas com a graça e a providência divinas. E quanto já se viu? E agora, parece-me que nós entramos num tempo em que a coisa vai avançar em definitivo fora, com toda a agenda globalista e no confronto com os outros 2 blocos que sempre falamos, bloco sino-russo e a agenda da religião da lua crescente, e dentro, com essa infiltração pesada, destrutiva, que também já tanto mencionamos, e que vai tentando verdadeiramente impor uma falsa religião dentro da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que não, com ela não se identifica em mais nada, embora externamente se confunda com ela. É impressionante. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude. Eu repito, peço a oração de vocês pela hierarquia, nesta hora tão dolorosa, em que certamente a Igreja vive a sua Sexta-feira Santa. E vamos avançar. Eu ainda tenho a live para falar sobre o futuro. Eu já falei isso muitas vezes, mas ainda não parei para fazer. Estou na reta final dos meus trabalhos na Paróquia Verbo Divino. Mas eu vou fazer sim uma live para falar do próximo tempo, dos trabalhos, da Associação Corpo Maria do Altíssimo e tudo isso. Mas quero ter uma conversa com vocês serena, confiante, certo de que a Providência Santíssima tudo está cuidando e que Nossa Rainha Santíssima já aproximou os seus para o que precisaremos enfrentar. Vamos rezar? Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a Mãe recorro,
De vós me vale, gemendo sob o peso dos meus pecados, e prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de resolver propício de me alcançar o que vos rogo. Amém. Nossa Senhora de Acta, rogai por nós. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu volto na sexta-feira com a graça de Deus. E essa semana, muito trabalho e estou em fase de mudança. Depois já compartilhei com vocês. Divulguem o nosso trabalho, a nossa formação e conto com a oração de vocês. Nossa Senhora os proteja.